Então aqui, ó, máquina de R$3.500. Olha o momento que a gente está vivendo. A gente está conseguindo adquirir uma máquina com placa de vídeo RTX de 8 GB a R$4.500. Surreal. E a máquina já vai montada e certificada. A gente consegue comprar uma máquina com uma RTX de 12 GB a R$5.300. Nós estamos vivendo o melhor momento dos últimos 2 anos para adquirir computadores. Os preços estão muito baixos. Eu não sei até quando essa onda de preço baixo vai durar. Eu tenho recebido milhares de mensagens no Instagram, nos meus e-mails, de pessoas pedindo orientação para adquirir computador. Na semana passada eu fiz um vídeo somente sobre notebook e esse vídeo aqui é somente sobre desktop. Então, se você quer adquirir o teu desktop com segurança, quer saber os melhores lugares para você adquirir, e se você está com dúvidas em qual desktop você vai escolher para trabalhar com 3D de arquitetura, renderização, sem travamentos, sem lentidões, com qualidade e produtividade, então vem comigo nesse vídeo. Na semana passada eu fiz um vídeo somente sobre notebook e vou deixar o card aqui em cima, caso você já tenha decidido que o teu equipamento adequado é o notebook. Nesse vídeo aqui a gente vai falar somente sobre desktop. Se você ainda está em dúvida sobre notebook e desktop, assiste esse vídeo aqui também, que pode ser que nesse vídeo você consiga se decidir qual vai ser o equipamento melhor para você. Você já vai ver aqui todas as informações que você precisa saber para comprar o teu equipamento com segurança. Porém, existem muitas informações, então muita gente fica com muita dúvida sobre diversas coisas. E como eu recebo essas dúvidas diariamente, eu separei aqui as principais dúvidas e todas as informações que você precisa saber para adquirir o teu equipamento com segurança. Então agora a gente vai aqui para a tela do meu computador para a gente ver todas as informações que eu separei aqui para você. Então, olha as dúvidas que eu recebo. Desktop ou notebook? Windows ou Mac? Onde comprar? Comprar montado ou peça por peça? Qual a configuração mínima para rodar qualquer programa de arquitetura? Intel ou Ryzen? Nvidia ou AMD? Quais os modelos exatos de placa que eu recomendo? Então nesse vídeo a gente vai saber isso tudo. Só que antes da gente começar a buscar na internet os computadores adequados, nada melhor do que a gente aprender sobre o equipamento que a gente já trabalha ou o equipamento que a gente quer trabalhar. Então antes da gente ir lá nos sites ver os modelos de computador, é muito importante você saber qual sistema de renderização você vai usar. Antigamente a gente usava o sistema de renderização em CPU, onde a renderização ela era feita no processador. Então a gente tem programas como o V-Ray, o Corona, que trabalham com a renderização em CPU, onde a renderização é feita no processador. E esses programas, eles geram imagens muito realistas, porém, você tem que ficar esperando ali para renderizar. Você tem que ficar esperando a imagem renderizar. Eles são mais burocráticos para configurar materiais. E a curva de aprendizado desses programas, ela é mais acentuada. Então, porque são programas um pouco mais complexos. Hoje, eu trabalho com a renderização em GPU, G de gato. E na renderização em GPU, a gente tem a renderização sendo feita em tempo real. Não existe mais espera para renderizar. Eu atualmente estou usando um renderizador chamado Enscape. Tudo que eu vou fazendo ali no SketchUp, automaticamente já vai aparecendo para mim a renderização em tempo real. Ou seja, o tempo de espera não existe mais. É tudo em tempo real. Se eu altero alguma coisa no SketchUp, automaticamente lá no Enscape a alteração ela está acontecendo na renderização.
Então, a maioria dos meus alunos hoje nem renderiza mais imagens ou vídeo. Ele chama o cliente dele no Zoom, ali para uma reunião no Zoom, e vai apresentando o projeto, navegando no projeto renderizado, mostrando para ele opções, alterando a renderização em tempo real. A gente hoje trabalha com a renderização em GPU e eu uso programas como o Inkscape, o Lumion também, porque o Lumion ele me gera animações com objetos animados. Então isso encanta demais os clientes, principalmente construtoras que pedem renderizações com objetos animados, carros andando, pessoas correndo. Então tudo isso é feito na placa de vídeo. A renderização em GPU, o render acontece na placa de vídeo. Então a gente vai ver que é muito importante o componente da placa de vídeo. A placa de vídeo vai ser a peça mais importante do nosso computador, devido ao processo de trabalho que a gente usa, que é o sistema de renderização em GPU. Então, uma vez que você já sabe o sistema de renderização que você trabalha, aí fica muito mais fácil você escolher o teu computador. Daí a gente vem aqui, né, para a primeira dúvida, né? Desktop ou notebook para trabalhar com a renderização em GPU? Os dois equipamentos vão te atender. Aí vai depender do seu perfil. Se você precisa se locomover muito com o teu equipamento, vai de notebook. Você precisa ir para a faculdade, vai de notebook, ele vai te atender. Se você já tem um canto para trabalhar, você não precisa ficar se locomovendo muito, vai de desktop. Tá, Maurício, mas qual a principal vantagem do desktop com relação ao notebook? Porque no desktop você vai ter a possibilidade de fazer upgrade de placa de vídeo. No desktop ele te dá essa opção, ela te dá essa possibilidade. No notebook você não vai ter. Futuramente, quando você precisar trocar de equipamento, você vai ter que comprar um outro notebook. Quando que no desktop é só você trocar a placa de vídeo e daí você vai ter uma máquina praticamente nova, porque hoje a placa de vídeo é o principal componente do nosso computador. Então essa é a principal vantagem de optar pelo desktop. Uma vez que ela sabe que ela quer um desktop, aí você me pergunta, Maurício, tá, e agora? O Windows ou o Mac? Porque me falaram, um colega meu, um primo meu me falou que o Mac é top das galáxias. É o melhor equipamento que tem para renderização. Aí eu te pergunto, renderização de quê? Nesse caso aqui, a renderização em GPU, que é aquele sistema aqui, ó, para trabalhar com renderização em GPU para arquitetura, o Mac não vai te atender. Inclusive vários programas importantes como o Revit, 3ds Max, Lumion, não tem para Mac. Aí a pessoa fala, não, Maurício, mas aí eu vou instalar um Windows no Mac, o que você acha? Eu compro um Mac e instalo o Windows? Me falaram que dá para fazer isso também. Eu considero que é a mesma coisa que você comprar uma Ferrari e instalar kit gás. Você vai estragar o equipamento. E olha que eu sou fã dos produtos da Apple. Eu tenho o iPhone, eu tenho o iPad, eu tenho um Mac também. Então jamais eu vou falar que o equipamento da Apple é um equipamento ruim. Os equipamentos são maravilhosos, excelentes, mas ele não atende para 3D de arquitetura. Então, para trabalhar com 3D de arquitetura, eu não uso os produtos da Apple que eu tenho. Eu uso o Windows. Então, não adianta ficar dando murro em ponta de faca. Inclusive, agora saiu aí uma versão do Inkscape para Mac, mas é uma versão que ainda está em fase beta, toda capada ainda, não faz animações nela. Então, sempre dá problemas. Então, tinha muita gente que defendia o Mac, eu via muita gente defendendo ainda, levantando a bandeira do Mac para arquitetura. Hoje em dia não conheço mais ninguém. Todo mundo que defendia o Mac já jogou a toalha, hoje trabalha com 3D de arquitetura no Windows, tá? Então eu não te recomendo. Ah, Maurício, pô, já tem um Mac, agora o que eu faço? Se desfaz dele. Ou você continua com ele, mas não vai trabalhar com ele para 3D de arquitetura. Ou você vende para 3D de arquitetura, você vai trabalhar com o Windows. Aí sim, você vai ser atendido para todos os programas. Aí sim, você vai ter todo o aparato para que você possa trabalhar com
qualidade, com produtividade para 3D de arquitetura. Comprando um Mac, você vai pagar aí 10 vezes mais caro e vai ter um desempenho inferior, porque o Mac não é um equipamento adequado para o sistema de renderização em GPU. É muito importante eu falar que a renderização em GPU, essa renderização aqui, é a mesma renderização, é o mesmo sistema de renderização dos games, onde a gente precisa ter ali a renderização em tempo real acontecendo. É o mesmo sistema, é a mesma tecnologia dos games. Então, quando a gente for agora comprar nosso equipamento para 3D de arquitetura, a gente vai pensar num perfil de uma máquina gamer. E o Mac ele não atende ao perfil para gamer. Então, o Mac para a gente não serve, tá? Então, o Mac aqui já é carta fora do baralho nesse nosso vídeo aqui, certo? Então, uma vez que a gente já decidiu que a gente vai para o Windows, aí você me pergunta, beleza, Maurício, e qual a configuração mínima para eu poder trabalhar aí com qualidade, sem travamentos, sem lentidões? Então, eu coloquei aqui a placa de vídeo como principal equipamento, porque aqui na placa de vídeo, na renderização em GPU, realmente ela é a artista principal. O restante é coadjuvante no filme. Eles só apoiam a placa de vídeo na renderização. Então, o principal, placa de vídeo a partir de 4 GB. 4 GB de vídeo, certo? Processador a partir do i3 de 10ª geração ou Ryzen 3 4100. Memória RAM a partir de 8 GB. E armazenamento a partir de 256 GB. Então a gente aqui já tem a configuração mínima. Então já guarda isso. A configuração mínima que você precisa para o teu equipamento. Aí muita gente me pergunta, tá bom, Maurício, então se eu quiser usar agora os programas de arquitetura, se eu quiser fazer um treinamento seu, eu preciso ter nessa configuração aqui. É muito importante que você saiba a configuração mínima para rodar os programas e uma configuração que eu recomendo para quem está comprando máquina hoje. Por exemplo, um Escape. A configuração mínima dele é placa de vídeo de 2 GB. Mas a gente está falando da configuração mínima. Então, se você tiver uma placa de vídeo de 2 GB, vai rodar um Escape. Você consegue já trabalhar, aprender o programa, estudar. Mas, se você vai estar comprando o teu equipamento agora, eu vou recomendar você a comprar um equipamento com a configuração mínima. Então, eu recomendo para que você invista o teu dinheiro de forma correta, para que você compre com o dobro da configuração mínima. E por isso que eu te recomendo comprar com 4 GB. Que aí sim você vai estar comprando um equipamento que vai te atender por alguns anos, tá? Então, se você vai comprar agora placa de vídeo a partir de 2 GB, a partir de 2 GB não, a partir de 4 GB e o processador, a memória RAM, todos esses modelos que eu coloquei aqui, a partir desses modelos. Daí qual a outra pergunta que as pessoas me fazem? Comprar montado ou peça por peça, Maurício? Que um tio meu me falou que comprar peça por peça é top, que eu vou economizar. Eu não te recomendo de maneira alguma montar peça por peça, tá? Porque hoje existem as lojas especializadas que já te entregam a máquina montada. Antigamente não existia isso. Por isso que uma galera das antigas ainda fala isso para você. Ah, compra aí peça por peça, vai montando, você vai economizar. Se você não tiver muito conhecimento de informática, de montagem e manutenção de computador, vai dar ruim, vai dar problema para você. Na minha adolescência eu fiz cursos de montagem e manutenção de computador, já comprei máquina, peça por peça, na época não tinha lojas especializadas, e tive uma trabalheira danada, porque a máquina não ligou e eu não tinha peça reserva para poder testar. Então, como é que você fica sabendo qual é a peça que está ruim ali, que está fazendo com que o teu computador não ligue? Então, não faça isso, não compra peça por peça se você não tem um conhecimento avançado de informática e de montagem e manutenção de computador. Então, a minha recomendação, e esse vídeo ele vai seguir essa linha, da gente comprar a máquina montada, porque quando você compra a máquina montada, a responsabilidade do funcionamento dessa máquina é da loja, não é sua. Então, se chegar na tua casa a máquina não ligar,
a loja vai ter que recolher essa máquina e dar a solução. Agora, se você for montar peça por peça, a responsabilidade é tua. Você que vai ter que se virar, chamar um técnico para poder saber qual a peça que está ruim ali, que está fazendo com que a máquina não ligue. Porque o computador é assim, uma peçazinha está ruim, ele não vai ligar. Vai dar problema. Então, eu falei sobre isso aqui agora, né? Eu escolhi a máquina montada, a responsabilidade pelo funcionamento da máquina é da loja. Se você for montar, a responsabilidade do funcionamento é sua. Ao optar por uma máquina montada em uma loja especializada, você não precisa se preocupar com placa-mãe e fonte. Isso aqui é importante, porque eu só falei aqui de placa de vídeo, processador, memória RAM, armazenamento, mas existem outras peças no computador. Mas se você for comprar numa loja especializada, você não vai precisar ficar se preocupando com outros equipamentos, que eles vão colocar equipamentos adequados para todas essas peças aqui. Então você tem muita tranquilidade. E as lojas especializadas, elas atendem o Brasil inteiro. Então você pode ter certeza que elas vão colocar placa-mãe de qualidade, fonte de qualidade ali na tua máquina. Então você não vai precisar... Então aqui nesse vídeo a gente não vai falar sobre fonte, placa-mãe e todos os outros componentes que vão dentro de um computador. Daí vem, né? Onde comprar? Lojas especializadas. Que eu já estou falando aqui sobre as lojas especializadas. E o que são as lojas especializadas? São lojas que vendem exclusivamente equipamentos de informática. Isso é importante. Não é uma loja ali que vende tudo, sai vendendo tudo ali e sai te empurrando qualquer equipamento. Então são lojas especializadas mesmo, focadas em informática. E compram em grande quantidade para atender o Brasil inteiro. E por isso possuem os melhores preços. Então, quase impossível você achar equipamento de preços mais baixos do que nas lojas especializadas. Porque eles compram em quantidade para atender o Brasil inteiro. Um grande diferencial é que essas lojas também possuem computadores montados para facilitar o usuário e as máquinas são montadas com foco em qualidade e desempenho. Então, uma vez que eu vou na loja especializada e vou lá e procuro a categoria Gamer, que é a categoria que a gente viu que o sistema de renderização em GPU é o mesmo dos games, então a gente vai buscar no site a categoria Gamer, você vai ter computadores aí com muita qualidade e com excelente desempenho, tá? Então, a gente vai focar nessa categoria. E quais são essas lojas, Maurício? Eu recomendo a Pichau, Terabyte e Kabum. É importante eu ressaltar que eu não estou recebendo nada dessas lojas. Quem patrocina esse canal são os nossos clientes de maquete eletrônica e os nossos alunos. Eu estou recomendando essas lojas aqui porque são as lojas que eu confio, que eu já comprei, meus alunos compram. Então, são lojas que eu posso te recomendar com propriedade, mas estou recomendando com imparcialidade, porque eu não recebo nada dessas lojas. Volto a afirmar, quem patrocina esse canal são os nossos clientes de maquete eletrônica e os nossos alunos, tá? E eu vou te falar aqui hoje, no momento que eu estou gravando esse vídeo, o melhor site disparado é o site da Pichau. A gente tem aqui a Terabyte, tem a Kabum. Por que o site da Pichau está disparado? Primeiro que ele está com os melhores preços nas máquinas montadas, já montadas. Site de excelente navegabilidade. Isso é muito importante. Sistema de filtro de busca avançado e intuitivo. E selo indicador de montagem. Então, quando a gente entra no site da Pichau, tem lá ó, a máquina que ele fala para você montar. Compra essa máquina aqui e monta as peças na tua casa. E tem as outras máquinas que já vai montada e certificada. Ou seja, a responsabilidade da montagem e funcionamento é deles. E eles também vendem máquina desmontada. Se a pessoa quer comprar desmontada, ele também dá essa opção, sem problema nenhum. Então aqui a gente vê ó, o filtro de busca avançado dele. A gente tem como fazer um filtro aqui, escolher só máquina montada. Isso é muito importante. Agora, esses dois sites aqui nesse momento, quando a gente fala de lojas para comprar peças separadas, você já tem um computador, você quer fazer upgrade de placa de vídeo, qualquer outra coisa para peças separadas, esses sites aqui estão melhores que a Pichau. Então já estou te dando aqui o caminho das pedras.
Principalmente a Kabum. A Kabum tá em peças separadas. Ah, eu quero comprar uma placa de vídeo. A Kabum tá com preços excelentes. Terabyte também, tá? Agora, se quer comprar uma máquina montada, Pichau tá imbatível, certo? Então agora a gente já sabe onde a gente vai buscar a máquina, o desktop ideal para que a gente trabalhe com 3D de arquitetura. Daí vem uma outra dúvida. Maurício, processador Intel ou Ryzen? Eu tenho aqui no escritório diversas máquinas com processador Intel, processadores Ryzen, e posso te afirmar com propriedade. Mesma coisa. Mesma qualidade, mesmo desempenho. Então, se você achar uma máquina boa com Intel, com processador, e a gente vai ver aqui os processadores, a partir de quais modelos a gente vai buscar. Se você achar com Intel, pode comprar. Se você achar com Ryzen, pode comprar também. Então, se você achou a máquina com Intel, pode comprar. Máquina com Ryzen, pode comprar. Mas quais os modelos? Então, a gente vai ver aqui, ó, a partir do i3 de 10ª geração, isso é importante, a partir do i3 de 10ª geração, ou Ryzen 3 a partir da linha 4100. Então, a partir daqui, a gente tem os i5, Ryzen 5. Achou com i5, dentro das configurações que eu falei anteriormente, pode comprar. Achou com Ryzen 5, pode comprar, tranquilamente. i7 e Ryzen 7. A gente tem também a linha do i9, tem outros processadores, tá? Mas a gente vai abordar até aqui o i7, que já são máquinas aqui que já estão num preço adequado para você adquirir. Lembrando que na renderização em GPU, o processador é um coadjuvante. Ele auxilia a placa de vídeo. Dentro de uma obra, o ajudante de pedreiro, ele tem um papel muito importante. Mas o mais importante ali, o protagonista é o pedreiro, mas o ajudante também é muito importante. Então, o processador, é importante a gente atentar para ele, mas ele não vai ser a peça principal. A peça principal, o componente principal que a gente vai ter que atentar vai ser realmente mais a placa de vídeo, mas a partir desses modelos aqui, tá? Que a gente vai ver. Aí, muita gente hoje está me perguntando, Maurício, e o Pentium Gold? O que você acha do Pentium Gold? Que é um processador bem barato, tá? E ele tem 4 GHz. Então, ó, devido à sua alta velocidade de processamento, ele até vai rodar bem os programas de renderização em GPU. Por quê? Porque na renderização em GPU, o processador ele não é o componente principal. Então vai até rodar bem se tiver uma boa placa de vídeo. Só que aí vem um porém. Mas temos que ter em mente que o computador precisa ser montado também pensando na modelagem, edição de vídeo. A gente está falando aqui de fazer renderizações de animação, então você vai precisar editar vídeo, colocar um som, colocar músicas, efeitos. Você vai, de repente, quer gravar um vídeo, você vai precisar editar. E tudo isso, edição de vídeo, são operações que esses núcleos que não tem aqui no Pentium, que ele só tem 2 núcleos, eles farão falta. Então eu não recomendo comprar. Eu recomendo comprar a partir do i3 e Ryzen 3, que são processadores que tem 4 núcleos. Então, a partir de 4 núcleos para o processador e placa de vídeo a partir de 4 GB. Então, a gente vê que a gente tem aí um equilíbrio entre os componentes, certo? Então, aqui a gente mata a dúvida com relação aos processadores. Daí vem a outra pergunta, e aqui é a principal. Placa de vídeo NVIDIA ou AMD? Nesse momento, no momento que eu estou gravando esse vídeo, eu recomendo as placas de vídeo da NVIDIA. Porque você vai ter muito menos problema com compatibilidade, é mais fácil para atualizar. E hoje aqui no nosso escritório, a gente hoje só trabalha com placas da NVIDIA, devido aos fatores que eu falei para você anteriormente. Então eu posso te falar com propriedade, até porque eu já tive placa da AMD. E eu particularmente prefiro da NVIDIA. Ah, Maurício, pô, já tenho aqui placa da AMD, já tenho um computador, enfim, a placa da AMD vai te atender. Agora, se eu fosse comprar agora, qual que você escolheria, Maurício? Escolheria da NVIDIA. Então, a partir daqui, a gente tem outras dúvidas, porque existem vários modelos de placa da NVIDIA. E tem o modelo GT, modelo Quadro, que muita gente me pergunta sobre ele, tem modelo GTX e RTX. Como a gente vai focar em computadores gamer,
computador para games, renderização em GPU, você vai comprar ou GTX ou RTX. A GT é um modelo antigo de placa de vídeo, tem muita GT com 4 GB, mas eu não recomendo. Então tem que ser a partir da GTX de 4 GB. Então a gente tem aqui, ó, placa de vídeo para 3D de arquitetura. Então a partir da GTX 1050 Ti vai te atender, que é o modelo de entrada dos modelos GTX. Então você vai ter modelo GTX e RTX, tá? Então são vários modelos. Os principais modelos que estão hoje no mercado é GTX. Pô, Maurício, mas já tem RTX. Me falaram que GTX já é antigo, tá obsoleto. Nada disso. Todos os resultados que você tá vendo no meu YouTube, no meu Instagram de renderização, tudo foi feito com o GTX. Então agora eu vou falar um pouquinho da diferença entre GTX e RTX. A diferença das duas placas, modelo GTX e RTX, é que a RTX tem suporte ao Ray Tracing, que é uma tecnologia que simula os caminhos de luz como eles são no mundo real. Ray Tracing. Porém, os programas de arquitetura que a gente está trabalhando hoje, o Lumion, o Enscape, Twinmotion, programas que rodam em GPU, ainda não estão usando a tecnologia Ray Tracing. O Enscape até tem lá umas opções de habilitar RTX e tal, mas ainda não está trabalhando com Ray Tracing. O software em GPU que está realmente usando a tecnologia Ray Tracing é o D5 Render. Esse sim, está usando Ray Tracing. Mas o Enscape, Lumion, Twinmotion ainda não está. Até por isso que o D5 Render não se democratizou muito aqui no Brasil, porque você precisa ter uma RTX para trabalhar com ele. Mas todos os meus resultados com o Lumion, com o Enscape, tudo com o GTX. Então o GTX vai te atender muito bem. Mas se você tiver condições de já adquirir uma placa de vídeo RTX, eu recomendo demais. Por quê? Porque é questão de tempo até que o Ray Tracing chegue nesses programas de arquitetura. Vai chegar. E quando chegar, você já vai ter uma máquina já preparada para receber essas tecnologias futuras. Então, se você puder investir numa RTX, eu te recomendo. Maurício, não tem condições. Então, a gente vai ver aqui máquinas com GTX, 1050, 1660. E você vai ver que são máquinas que estão num preço muito bom e vão te atender. Então, tanto a GTX vai te atender com qualidade e a RTX também. Então, aqui a gente mata essa dúvida com relação a GTX e RTX. Então, baseado em tudo isso que eu te falei, agora a gente vai lá no site da Pichau, que hoje é o melhor site, para a gente ver as máquinas montadas lá e a gente vai ver na prática como que a gente pode escolher um computador baseado no capital que a gente possui para poder investir nesse equipamento. Então vamos lá no site da Pichau. Bom, então vou puxar aqui para minha tela o site da Pichau, pichau.com.br. E quando você entrar aqui no site da Pichau, você vem aqui no menu, você vem aqui em computadores e computadores gamer. Lembra? Render GPU, mesma tecnologia dos games. Então a gente vai aqui para buscar um computador gamer. Clicou aqui, ele vai abrir. E daí a gente tem aqui, ó, vários selos. Aqui é importante. Então a primeira dica, você vai buscar com selo azul, montado e certificado. Então a gente aqui vai agora, ó, no filtro aqui, ó, clicar aqui e aplicar com a máquina para escolher a máquina montada. Então agora aqui só tem máquinas montadas. Lembra que eu falei para você que quando a máquina já vai montada, a responsabilidade do funcionamento é da loja? Então é a melhor coisa que você faz. E daí agora a gente acha máquinas aqui, ó, computador com AMD Ryzen 5, ó, GTX 1050 Ti, 8 GB, dentro das especificações que eu recomendei, que eu recomendo lá. Lembra? Ou Ryzen ou Intel, sem problema nenhum. Então aqui, ó, máquina de R$ 3.500, R$ 3.590, tudo dentro do que eu
recomendo. Esse aqui, ó, Athlon. Athlon tá lá na nossa tabela? Não. É Intel i3, a partir do i3 ou Ryzen. Athlon eu não recomendo comprar. Então, esse aqui, ó, já é o Intel i5. Então, tem várias máquinas que já vão montadas aqui. Agora, eu vou para o filtro novamente. E agora, eu vou pegar aqui placa de vídeo, que é o outro modelo que eu falei lá para você, que é o modelo de 6 GB, que é a GTX 1060 de 6 GB. Esse modelo aqui, ó. Então, aqui a gente tem máquina montada no filtro e GTX 1060 de 6 GB. Então, eu vou aqui aplicar. Então, vou até voltar aqui para a tela para a gente ver aqui, ó. Então, aqui, ó, 1060, depois a gente vai para a RTX 3050, tá? Então, ele já me deu aqui, ó, GTX 1060 de 6 GB. Então, a gente está vendo que quando já vai para 6 GB, já vai para casa dos 4.000, 4.292, 4.599. Então, a gente está falando de uma GTX, que é uma placa de modelo mais antigo. E agora a gente vai procurar a RTX 3050 para a gente comparar aqui o custo-benefício dessa placa. Então agora o meu filtro está em máquina montada e vamos lá na placa de vídeo, vou pegar aqui RTX 3050. Ela tem 8 GB, então ela tem o dobro da máquina que a gente viu lá inicialmente. Então eu vou aplicar. E aqui, ó, note que eu consigo encontrar máquinas com Intel i5, RTX de 8 GB a 4.899, Ryzen 5 com máquina de 8 GB a 4.500. Então, não está valendo a pena a gente comprar com GTX 1660. Ou você compra nessa casa aqui da GTX 1050 e 1650. Se você quer uma máquina, se você quer investir um pouco mais, já vem direto para RTX 3050. Aí sim, você vai realmente investir o teu dinheiro num equipamento muito melhor. A gente está saindo de uma GTX para uma RTX que tem suporte a Ray Tracing. A máquina vai estar preparada para receber tecnologias futuras e com o dobro de placa de vídeo. O dobro de memória de placa de vídeo. 8 GB. Então, olha o momento que a gente está vivendo. A gente está conseguindo adquirir uma máquina com Ryzen 5, com placa de vídeo RTX de 8 GB a R$ 4.500. Surreal. E a máquina já vai montada e certificada. Surreal. Então, eu peço para que você considere muito adquirir essa máquina aqui. Você já vai estar adquirindo aqui uma máquina top demais por R$ 4.500. Uma máquina muito top que vai te atender aí por anos por R$ 4.500. Então, considere muito a RTX 3050 de 8 GB. E depois a gente tem uma dúvida muito grande é com relação a essas duas placas aqui. Aí a pessoa está com um pouco mais de dinheiro e daí ela quer adquirir com RTX 3060 ou RTX 3070. E com o RTX 3060 a gente vai ver que ela está mais barata. Eu vou aqui pegar o filtro aqui, ó, vou zerar aqui o filtro. Então vou pegar aqui a RTX 3060 de 12 GB. Então agora a gente já está falando de placa de 4 GB a mais. 4 GB a mais. E a 3070 de 8 GB. Vou botar aqui a 3070 e a 3070 Ti. Então olha que loucura. A gente tem hoje um computador. Então ali, se você tá na faixa dos R$ 4.500 até 5.000, pode adquirir uma placa 3050 de 8 GB. Mas olha só o momento que a gente está vivendo hoje. A gente consegue comprar uma máquina com a AMD Ryzen 5, com uma RTX de 12 GB a R$ 5.300. Então, a gente está vivendo um momento maravilhoso para adquirir equipamento. Isso aqui é uma máquina top.
E aqui a gente tem, aqui a 3070, aí nota a diferença, a 3070 para a RTX 3060. Então muita gente fica na dúvida, pô Maurício, essa aqui tem 8 GB e essa aqui tem 12 GB, mas está mais barata. Então o que acontece? Porque a 3070 ela tem mais velocidade e a 3060 ela tem mais capacidade. Então vai depender do teu objetivo. Então se você quer trabalhar com projetos bem grandes, a capacidade vai fazer diferença aqui, 12 GB. Agora se você quer mais velocidade, você quer gerar animações de forma muito mais rápida, aí você pode investir na RTX 3070 porque ela é mais veloz, por isso que você vai pagar mais caro. Mas eu particularmente, eu prefiro pegar essa placa aqui, RTX 3060 de 12 GB e de repente colocar mais memória RAM. Memória RAM, quanto mais memória RAM tiver, isso vai ajudar no teu processo de trabalho. Colocar mais HD, que aqui eu tenho uma placa maravilhosa, a RTX 3060 de 12 GB, que é uma placa também muito veloz. Tá? Então aqui a gente está falando aqui de qual a diferença da Ferrari para um Porsche. Tá? Então a gente está falando aqui de coisas de muita qualidade. E esse valor está surreal, realmente surreal. Então essas são as principais dúvidas que eu recebo diariamente. Tá? Então eu espero que esse vídeo aqui tenha te ajudado a decidir qual o melhor modelo de computador para você, quais as melhores placas no momento custo-benefício, tá? Então se esse vídeo aqui ele foi útil para você, já vou pedir para você deixar o seu like, comenta aqui se você também tiver sugestões de locais para comprar, placas de vídeo, enfim, qualquer sugestão, esse aqui é um lugar para a gente se ajudar. Vou te pedir também para me seguir lá no Instagram, Maurício Camargo 3D. Vou te pedir também para você se inscrever nesse canal, porque a gente está trazendo muita novidade. Então por hoje eu vou ficando por aqui. Fica com Deus, um grande abraço. Valeu. Stream on me, I'm sure. Talk to the cows like I am.